Não importa, o caminho é longo, difícil demais, pois a dor que quer ser minha amiga desafia minha paz. Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais. Só me resta a voz e por isso eu posso cantar. Vida, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas tenho vida. Vida, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. Na esperança de ver o meu mestre bem perto chegar, eu choro, eu grito, eu canto, mas não posso parar, pois a vida e o ar que eu respiro foi Ele quem deu. Se eu tenho a vida que é Cristo, não devo temer. Vida, aleluia, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil. O momento é difícil, mas eu tenho vida. Vida, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. Não importa, o caminho é longo e difícil demais, pois a dor que quer ser minha amiga desafia minha paz. Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais. Só me resta a voz e por isso eu posso cantar. Cante, irmão. Vida, não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. Vida, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida.
pois a vida e o ar que eu respiro foi Ele quem deu. Se eu tenho a vida que é Cristo, aleluias, eu não devo temer, você não deve temer. Levante sua mão. Vida. É porque você tem vida, você consegue fazer isso. Tenho vida. Fique feliz por isso. Não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. Vida. Ficamos em pé. Eu tenho vida. Não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. Me faz recordar. Uma vez eu passei por um grande acidente e ali morreu umas 2 dezenas de pessoas. Ajudamos a tirar aqueles mortos, mas eu sabia que eu tinha vivido, eu tinha vida. E esse mundo morto em pecado, mas você tem vida, e essa vida é Jesus. Vamos, nesse instante, orar ao Senhor. Pai, querido, obrigado por Jesus Cristo, a quem nos tens enviado, vieste nele, para nos reconciliar contigo mesmo. Permita, Senhor, que cada coração esteja olhando para ti, confiando sempre em ti. Tu és a vida eterna. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe-nos nessa noite de um modo especial. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Ainda de pé, irmãos, eu quero fazer a leitura da Bíblia em São João, capítulo 3, a partir do verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos essa parte? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podeis assentar? Nós teremos alguns testemunhos e eu espero que estes testemunhos possam influenciar a vocês, aqueles que nos ouvem pela internet, e possa você saber que você pode ser um instrumento de Deus para alcançar alguma alma perdida. A salvação em si, ela é simples. Como diz o irmão Branham, os homens é que complicam.
mas ela é simples. Deus faz as coisas simples e os homens são aqueles que complicam. Como nos diz em nossa leitura, Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, ele fosse levantado. Quando ele morreu, foi à cruz, ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você vai lá para as Escrituras, em Números capítulo 21, quando o povo cometendo pecado, Deus simplesmente permitiu uma praga, serpentes ardentes, picava as pessoas e elas morriam. E não havia remédio, não havia oração para curar. A morte era certa. Isso é o tipo do pecado. E o povo reconheceu que eles haviam pecado. Olha bem, primeiro reconheceram que pecaram e foram até Moisés e disseram: ore a Deus para que tire essas serpentes. Moisés simplesmente, ao falar com Deus, Deus não retirou aquelas serpentes. Mas Deus disse: faça uma serpente de bronze. Bronze significa o juízo, o julgamento, quer dizer, o pecado sendo julgado. E ponha ela na ponta de uma haste, uma vara. E todo aquele que for picado, traga-o até aqui e olhe para esta serpente de bronze e viverá. Quer dizer, havia uma promessa de vida. Se nós vivêssemos naqueles dias ali, e algum ente querido fosse picado, o que faríamos? Levaríamos rapidamente lá, e aquele moribundo simplesmente olharia para aquela serpente de bronze. Ele não ia ver sair fogo dali, não era preciso dele gritar, emocionar, chorar, era somente crer. Porque havia uma promessa: olhe e viva. E Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, olhe pela fé e viva, né? Mas tenha a vida eterna. A salvação, ela é simples. Estou falando a salvação comum. Não estou falando a noiva, estou falando a salvação comum, a igreja. Qualquer um pode simplesmente alcançar esta salvação. O ladrão da cruz só olhou para Jesus e disse: lembras-te de mim quando entrares no teu reino. E aonde ele está? Ele alcançou esta salvação. Ele creu, ele pediu. E não vamos complicar as coisas, que Deus fez elas simples. O carcereiro de Filipos perguntou a Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? O que ele respondeu? Creia no Senhor Jesus Cristo. Olha bem, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Hoje vamos vamos mostrar o que é que não se deve fazer. Mas a pergunta foi: o que eu devo fazer para ser salvo? O que é que eu devo fazer? Então, irmãos, vamos falar desta salvação simples. E você sabe que o homem, ele pode correr
de Deus, ele pode viver uma vida sem preocupar com a sua alma, mas quando ele entra naquele corredor da morte, que ele sabe que não tem como escapar, olha, ali não tem o grande e o forte. Ali todos se entregam. O general se entrega, o juiz se entrega, o valente se entrega, todos se entregam. Quando se desmorona o seu conhecimento, a parte humana, então é onde as pessoas entram em desespero, porque eles já veem qual é o seu fim, qual é o seu destino, já sente, vamos dizer, o inferno abrindo as portas para recebê-lo. Então a pessoa ali onde ela se desespera e não debate, e o médico chega e diz assim, dá uma injeção calmante nela, enquanto a pessoa está procurando se arrepender, encontrar o caminho, dá aquela injeção e a pessoa se vai para o inferno sem ter a oportunidade de encontrar o caminho. É justamente nesta hora é que o crente deveria, entende, chegar para aquele homem e dizer, você está pronto para encontrar com Deus? Não importe a classe social dele ou dela. Você está pronto para encontrar com Deus? E é onde muitos estendem a sua mão e diz, me guie, como eu devo me aprontar? O que é que eu devo fazer para ser salvo? E nessa hora, irmãos, você não tem muito o que explicar. A Bíblia tem 66 livros, tem tantos versículos, tem Novo Testamento, Velho Testamento, tem Deus mandou profeta ou não veio profeta. Não. O tempo é curto ali tem que ser direto, breve, rápido. Tem que ir direto no objetivo. Não tem que dizer, você tem que conhecer os trovões, tem que conhecer mais isso e saber mais daquilo. Não, isso não é necessário. Você tem que levar a pessoa a olhar para Cristo. E que Cristo morreu por você. E Ele morreu para te perdoar, para te salvar. Agora você deva aceitar. Você não é obrigado. Mas se você quer a salvação, você deva aceitar. E é onde muitos realmente se torna acessível, fácil. E aí você diz dessa forma, deva dizer, então aceita Cristo como teu Salvador pessoal. Esqueça de Maria, de A, de B, de C, esqueça de religião, porque nenhuma delas dá segurança. Nenhuma delas. Esqueça de tudo isto. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Vamos orar. Deus pode te curar, mas vamos olhar pela sua alma. É visar a alma daquela pessoa. E levar essa pessoa à aceitação e ao arrependimento. Vamos orar. Você quer orar, pedir perdão aos seus pecados a Deus? E você então começa a orar junto com essa pessoa. Entende? Você tem alguma coisa a perdoar a alguém?
Você não deve levar isto em seu coração. Jesus disse: se não perdoardes, não sereis perdoados. Você leve a pessoa. E é justamente isto o que tem sido feito, esse trabalho aqui na igreja. Muitos de vocês talvez não saibam. E tem sido bem sucedido. Pessoas em desespero, em agonia, entende? Encontra Cristo nos seus últimos momentos e encontra a paz, a tranquilidade e diz que agora já pode ir embora. É um trabalho. Como começou isto? Por um pequeno sentimento. Certo dia eu falei com o pastor Daniel, como nós temos irmãs que trabalham na área de saúde. Eu disse para o pastor Daniel: irmão Daniel, eu gostaria de falar com essas irmãs que trabalham no hospital, esses irmãos. E hoje nós vamos falar com todos vocês. Vamos roubar alguma alma do inferno, do diabo. Não é isso? Alguma alma do diabo. Vamos roubar. Porque o diabo acompanha aquela pessoa desde criança e compromete aquela pessoa no pecado. E vamos tirar essa pessoa, pela graça de Deus, na última jogada. Entende? É igual alguém me falou, o livro do Peregrino, né? Quando o diabo disse: eu estava quase terminando o trabalho, quase entregando a missão, entregar ele no inferno, agora me escapou. Entende? E vocês lembram daquela mulher de idade que do outro lado, além da cortina do tempo, que estava muito feliz e a voz perguntou: irmão Brana, você conhece ela? Não. Você a levou a Cristo, conduziu a Cristo quando ela tinha mais de 94 anos, lá na terra. Agora, o que uma pessoa de idade dessa vai entender de trovões, revelações, isso e aquilo? Eu vou contar a vocês o meu testemunho, um testemunho que é simples, mas muito me impressionou. Eu era jovem, cheguei ali, aqui entre os irmãos em Caiçara, batizamos uns irmãos, converteram e nós o batizamos. E ali tinha uma velhinha, a mãe do nosso irmão. Qual o nome dele? Fioravante. Bem velha, velha que andava bem corcundinha e bem surda. Eu fiquei olhando para aquela senhora e pensei: bah, essa aqui já passou da linha. Olha a gente fazendo juízo, né? Essa aqui já passou. Como que ela vai entender o batismo? Como que ela vai compreender que Deus enviou uma mensagem, um profeta? E eu, novinho ainda, solteiro, né, bem novo, fiquei pensando: essa aí, quer dizer, já se foi. E dali, a próxima vez que eu voltei ali, era em pleno inverno, o vento soprava, frio, a coisa... E cheguei à noite, fomos dormir, e ele logo disse: ó, minha mãe quer se batizar. E eu fiquei impressionado. Olha como Deus tem os seus caminhos. Eu fiquei impressionado. Falei: mas como que ela quer? Ela entendeu? Não. Apareceu um anjo para ela e disse que ela tinha que se arrepender e ser batizada. Daí eu chamei ela. E eu disse: a senhora quer ser batizada? Ela disse: sim, senhor. Ainda hoje, de noite, frio, né? A hora que o senhor quiser.
Falei, não, deixa para amanhã. Tá bom. E no outro dia cedo fomos nas águas geladas. Olha bem, Deus, ele estava me mostrando que o caminho deles não é o nosso caminho. Ele mesmo tratou. Eu fico às vezes pensando, como pode um surdo, mudo, Deus tratar? Pessoa que não ouve nada, não entende nada. Deus tem os seus caminhos. Salvação é isto, irmãos. Então, outra vez, quando eu cheguei lá, quando ela me viu, é o pastor. E dali um pouco ela foi deitar e começou gemer. O filho dela foi lá e deu umas broncas com ela. Eu falei, o que que passa? Não, é que o anjo apareceu outra vez e disse que logo ela vai embora. E quando ela pensa que logo ela tem que ir embora, ela começa a gemer. E ele dizia, deixa de ser vil. Mas ela dizia para os netos, para eles, olha, eu vou antes, mas eu vou esperar vocês lá. E assim aconteceu. Então, vocês vejam, Deus tem suas maneiras. Nós aqui criamos quadro, fazemos quadro. Agora, quando se crê de coração, e os testemunhos que vamos ouvir agora, falando de pessoas que estão terminais, né, estão morrendo, isso não quer dizer que você que é jovem diz, eu vou deixar a minha vida quando chegar lá aquele último momento. Bem, você conhece, quem sabe você não vai encontrar qualidade de arrependimento e oportunidade que aqueles que nunca tiveram obtêm na última hora. Porque você conhece. Então, nós vamos ouvir alguns testemunhos. E as irmãs ou os irmãos começaram, então, a atender a essas chamadas daqui, dali. E nós temos grandes e bons testemunhos. E eu disse, irmão Daniel, a igreja tem que saber disso. E eu espero que esses testemunhos possam ajudar a vocês, porque qualquer um pode fazer isto. Qualquer irmão, qualquer irmã poderá fazer isto. O que se deve fazer, em primeiro lugar, você tem que ser sensível à inspiração de Deus. Quando Deus toca algo em seu coração, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Entende? Ouça a voz de Deus. Vá visitar fulano, traga aquele fulano à igreja, ou veja isso, veja aquilo. Então, vocês devem saber que a inspiração, ela sempre nos conduz ao sobrenatural. Como a sunamita teve a inspiração de fazer um quartinho para Eliseu, e olha os testemunhos que obtivemos ali. Amém? Então, graças a Deus, eu penso que o diabo... Quando uma pessoa nasce, ou que seja, eu acho que o inferno determina alguém para acompanhar os passos dessa pessoa, para envolver ela no pecado, no erro. E o diabo, então, ele tem que entregar essa pessoa lá no inferno. Tem que dizer, cumpri minha missão. Mas aí é onde temos interferido algumas vezes, pela graça de Deus, e tirado da mão do diabo. E essas pessoas, por certo, encontrarão conosco ali do outro lado, com vocês. Se você não pode fazer, ore, apoie. Mas eu espero que todos possam analisar isto e ver o que é que você possa fazer. Então, vamos ouvir o irmão Daniel, ele vai falar e vai administrar com liberdade. Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus seja sobre todos nós, amém?
É tão bom ouvir isso que estamos ouvindo sobre essa simplicidade da salvação, que o apóstolo Paulo, ele até expressou que ele temia que as pessoas se apartassem dessa simplicidade, e como disse o pastor Febrônio, citando o irmão Brana, que é as pessoas que complicam as coisas. E só relembrando o que o pastor falou aqui, sabemos que há um caminho mais profundo para a noiva, né? E somos gratos a Deus porque cremos que Ele nos chamou para isso. Mas eu estava meditando sobre hoje, né? O pastor tinha me avisado sobre esse trabalho, e eu pensei assim: Deus tem dado uma mensagem tão maravilhosa para nós, e muitas pessoas têm usado isso como uma arma para prejudicar, às vezes, aquele simples a aceitar a simplicidade. Porque aí agimos, às vezes, mais como juízes diante da pessoa que está morrendo do que como alguém que tem o sentimento de Cristo. E aí começa: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você tem que ser batizado, você tem que entender Deus isso, Deus enviou aquilo. E isso é maravilhoso, mas tudo tem o seu tempo. E a pessoa está ali, às vezes, já partindo, não tem tempo para entender essas coisas. Mas, também refrisando aqui o que o pastor falou sobre o carcereiro, sempre eu guardo isso, essa passagem no meu coração. Quando o carcereiro viu que as portas da prisão estavam abertas, entrou em pânico, porque a lei era rígida. E hoje, um agente penitenciário, se ele falhar, mais do que um processo não acontece. Mas ali eles pagavam com a vida deles e a vida da família. E ele já pensou no pior. E ele pegou a espada para se matar. E Paulo disse: não faças mal nenhum, todos estamos aqui. Agora, o que levou o carcereiro a dizer para Paulo: o que posso fazer para ser salvo? O carcereiro percebeu que se tratava de algo sobrenatural. Porque o que mais quer um preso do que a liberdade? O que mais quer um preso do que a oportunidade de fugir? Agora, que unção era aquela que estava em torno de Paulo, que mesmo as portas abertas, os presos achavam melhor ficar ali. E o carcereiro, e é isso que nós temos que pedir a Deus, que nos dê essa unção, essa virtude. Na mensagem Estatura do Varão Perfeito, o profeta diz que virtude é poder para transmitir, para que quando você chega as pessoas sintam sede de ter o que você tem. E aí ele diz: o que faço para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se estivesse muitos de nós ao lado de Paulo, cutucaria Paulo e diria: irmão Paulo, o senhor esqueceu de falar que ele tem que batizar em nome de Jesus, que ele tem que parar de beber, que ele tem que parar com isso. Não, Paulo sabia de tudo isso. Só que Paulo sabia que o único que poderia fazer ele parar com as práticas do pecado era Cristo. Uma vez aceitando Cristo, Cristo conduziria ele pelo caminho da verdade. Amém? Então, é nesse ponto, irmãos, que eu vejo a simplicidade. Mostrar para as pessoas que a salvação é uma pessoa, que a salvação é um preço que já foi pago. Então, esse desejo do coração do pastor, como o pastor disse, Deus tem abençoado e tem havido muitos resultados. E eu quero compartilhar com alguns e chamar alguns irmãos também. Não vamos poder chamar todos, porque há muitos irmãos que têm trabalhado nisso, mas para nós sintetizar isso e guardar em nosso coração. Então, nós temos ido nos hospitais. Nós fizemos uma carteirinha que eles exigiram para poder entrar ali. Há um horário que é permitido aos pastores entrar, obreiros entrar, pela manhã e pela tarde, naquele horário nós temos acesso. Então, claro que nós cremos na cura, mas eu estava comentando com o pastor Darcy, e ele disse que sente a mesma coisa, sentiu já forte no coração dele a mesma coisa. Eu sinto o seguinte: se alguém me chama para orar pelo enfermo, e eu simplesmente chegar ali, encorajar ele para a cura, e falar para ele que ele já foi curado no Calvário, e orar por ele e for embora, eu fiquei devendo o principal.
Porque ele pode ser curado, se ele crer, ele vai ser curado, mas um dia ele vai morrer. E muitas das vezes sem o principal. Então o que eu faço? Eu chego primeiro, eu inicio, é claro, a conversa. Olha, eu vim aqui, me apresento, alguém fulano pediu para que viesse orar. Eu creio na cura, e aí eu cito as Escrituras, e encorajo ela para a cura, mas daí eu entro e digo, mas há uma coisa, fulano, muito mais importante que a cura do seu corpo, é a cura da alma. Porque se Deus lhe curar, às vezes pessoas com câncer terminal, situações terríveis, como o pastor Darcy já acompanhou ali no hospital em Joaçaba, pessoa apodrecendo viva. Eu digo, se Deus lhe curar, o senhor pode viver, aí eu calculo a idade dele, né? Eu digo, o senhor pode viver mais 30, 40 anos, mas um dia o senhor vai morrer. Agora, se o senhor receber a cura da alma, o senhor vai se tornar eterno. Aí eu falo para ele, eu faço a pergunta que ele tem para fazer, eu digo, agora quem sabe o senhor me pergunta, como eu posso ser salvo? Aí eu mostro para a pessoa, sempre até eu faço com o dedo para que ele possa realmente memorizar. Eu digo, são 3 coisas que uma pessoa tem que fazer para ser salva. Isso chama a atenção dele. Eu digo, primeiro, reconhecer que o senhor é um pecador. Segundo, arrepender-se dos seus pecados. E em terceiro, crer que o sacrifício de Cristo é suficiente para lhe perdoar. Não importa o que o senhor fez. Se há um arrependimento sincero, o sangue de Cristo é maior do que os seus pecados. E aí eu leio quase sempre, ou praticamente todas as vezes, a escritura que o pastor leu, São João 3, 14 ao 16, e eu mostro ali como Moisés levantou a serpente. As pessoas não sabem o que significa isso. Eu conto rapidinho, para não cansar eles, às vezes estão muito fracos. Eu falo que o que aconteceu, Israel pecou, uma praga veio sobre eles, e eles estavam morrendo, e eles clamaram por misericórdia, e Deus diz, faz uma serpente e ergue numa haste. Todo aquele que olhar e crer será curado. Eu digo, então aquilo representava Cristo, fulano. E Cristo foi levantado para que todo, como o senhor viu aqui, que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu levo a pessoa e digo, o que Deus exige de nós é só uma coisa, que nós nos arrependamos com sinceridade e creia que Ele já pagou o preço. Eu digo, sabe o que é? É uma troca, uma substituição, eu uso essa palavra. O senhor chega até Jesus, outro dia eu fui orar para uma pessoa no hospital em Xanxerê, morrendo com câncer ali sobre o oxigênio, e quando eu falei isso, irmão, ele soltou um sorriso, ele não podia falar, estava ali muito malzinho. O sorriso foi porque ele entendeu. Eu disse, sabe o que o senhor faz? A salvação, sabe o que é? Falei, muitas vezes as pessoas pensam que é uma religião, é por se unir a uma igreja, outros pensam que é por boas obras que fez, mas não, a salvação é por substituição. Daí eu olho para a pessoa e digo, o senhor chega arrependido, o senhor traz os seus pecados e deposita aos pés de Cristo, e em troca o senhor recebe a justiça dele. Quando eu falei isso, ele sorriu. Ele entendeu que era simples assim. Era ele reconhecer que ele precisava de Cristo, era ele arrepender dos pecados dele e chegar a Cristo por fé, e então receber, deixar ali toda a carga dele e em troca disso levar a justiça dele. E aí você apresenta, ora, e eu ensino as pessoas, eu digo, você tem que orar. Orar é falar com Deus, é abrir o seu coração. Às vezes doentes que já não podem falar mais, eu digo, eu sei que o senhor não consegue falar, então você ora em pensamento, Deus vai lhe ouvir. Fala para ele que o senhor reconhece que é um pecador, o senhor está arrependido dos seus pecados, e que o senhor crê que ele veio ao mundo para salvar a sua alma, e que o senhor o aceita como seu Salvador, e que o senhor quer pedir a ele que, se ele lhe der a oportunidade para viver, o senhor quer viver a sua vida para honrar o nome dele. Mas se é a sua hora de partir, que ele lhe dê um lugarzinho ali. E aí você incentiva a pessoa. E, irmãos, é maravilhoso porque você vê como o semblante deles mudam.
Eu tive experiência, quando veio o pastor Robert aqui, não sei se alguns lembram, tinha uma senhora sentada ali, toda entubada, furada aqui a garganta, o câncer tinha comido a língua dela, e ela já respirava, eu creio que por um furinho que tinha aqui. Estava muito mal, ela nem aguentou ficar até o final do culto, e aquela imagem ficou em mim. E eu procurei saber quem era, e logo soube que foi uma enfermeira que convidou ela para vir, falou que ia haver um pregador que pregava sobre cura divina. Peguei o endereço e visitamos. Visitei, acho que 2 ou 3 vezes. Falei primeiro da cura, falei tudo isso, ela só me ouvia. Mas quando eu disse, mais importante que a cura do seu corpo, Deus pode lhe curar, mas mais importante é a cura da sua alma, ela não podia falar. Mas ela fazia assim para mim, fazia assim. Quer dizer, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E aí eu comecei a citar as escrituras e ela com a caneta anotando. São João 3, todas as escrituras que levavam ela a crer no perdão. E então, passou e um certo dia eu acordei pela manhã e a primeira coisa que me veio assim foi ela. E é tão bom você sentir e seguir aquela inspiração. E do nada eu lembrei do irmão Isaías. E liguei para ele, disse, irmão Isaías, eu vou fazer uma visita, você vai comigo? Ele disse, sim, já chego aí. Agora vocês vão entender o porquê que Deus fez isso. Aí quando chegamos lá com o irmão Isaías, depois que eu falei para ela e animei ela a confiar em Deus, tudo, o irmão Isaías esperou eu falar, daí falou assim, eu conheço ela, eu trabalhei com ela na Sadia. Quando falou isso, ela se alegrava e fazia sinal assim. Daí o Isaías disse, ela gostava de trabalhar perto de mim porque eu cantava. Aí o marido dela disse, ela falava muito de você. Olha que testemunho de um cristão, irmãos. E ele olhou e lembrou que ela falava de um crente que trabalhava com ela. E aí oramos e deixei uns CDs para ela e tudo. E um certo dia eu sonhei, eu creio, e eu pensei, ela vai partir. No mesmo dia, a irmã me ligou, a irmã Leia, a enfermeira, e avisou, aquela senhora partiu. Então, nesses casos, uma outra vez, eu me lembro ali, em Vicente Dutra, estava na casa do irmão Lico, e o irmão Lico disse para mim, olha, tem um amigo meu, senhor Brasil, não sei se o irmão Reinaldo é de lá, conhece ele? Conheceu? O senhor Brasil, ele está muito mal com câncer. Podia ir comigo lá para orar? Eu falei, vamos. Aí fomos na casa dele, eles tinham desenganado ele, tinham levado uma cama de hospital para ele ficar em casa, estava só aquele esqueletinho em cima. E eu comecei a falar para ele da cura, em primeiro lugar, e depois comecei a falar da alma dele, do preço que foi pago. Naquilo chegou a irmã dele e ficou nervosa quando viu falando de Deus, por certo não gostava do evangelho, né? E ficou nervosa, começou a se agitar assim, e ele percebeu. E naquilo ela pegou e saiu brava assim, daí ele interrompeu eu e disse, muito melhor o que você está falando do que a visita da própria irmã. E aí eu falei para ele, contei para ele da história de Abraham Lincoln, do perdão, da simplicidade do perdão, mas o homem não aceitou porque estava num papel de embrulho. E eu disse, se o senhor tiver que partir, não há o porquê o senhor ir para o inferno. Jesus pagou o preço pelos seus pecados. E naquilo ele entrou assim, irmãos, e ele disse, eu aceito, eu aceito, eu aceito. E aí oramos por ele e vim embora. Dali 15 dias eu voltei. Lá no irmão Lico, acho que foi quando partiu daí a mãe dele, 15 dias depois, a mãe do irmão Lico. O irmão Lico disse, olha, o senhor que nós fomos orar morreu. Vamos visitar a família dele? Eu falei, vamos. Quando eu chego lá, irmãos, olha que coisa maravilhosa. O filho olhou para mim e começou a chorar. E disse, eu quero visitar a igreja de vocês. Ele disse, o meu pai tinha medo de morrer. Mas depois daquele dia, ele perdeu o medo. E as enfermeiras disseram que ele sorriu por 2 horas antes da morte. Ou seja, ele já estava vendo a outra dimensão. Agora, o que eu apresentei a ele? O sangue, o sacrifício. Eu não tinha tempo de falar para ele do batismo, não tinha tempo de falar que Deus enviou um profeta. Agora, é claro que se Deus tinha um plano para ele ser da noiva, Deus ia curar ele ia ter a revelação e seguir adiante. Então, coisas como isso, irmãos, têm acontecido de maneira maravilhosa, porque Deus tem nos ajudado a seguir a inspiração do coração do nosso pastor.
Outro dia, bem rapidinho aqui, pode seguir, eu estava ali em Caiçara. E isso eu penso, irmãos, que é um dever para todos nós. Como eu disse quarta-feira aqui, às vezes você vê pessoas morrendo e não faz nada. Não faz nada. Ou diz, coitado, viveu isso aí. Às vezes conheceu a vida pregressa daquela pessoa e não faz nada. E o que nós devemos nos conscientizar, que eu me lembro de uma mensagem do irmão Brano, não lembro agora o nome, mas ele disse assim, hinos não converte ninguém, pregações não converte ninguém, ele diz, Cristo é que converte. Então você pode pensar, mas eu não sei o que falar. Vai e fala o que Deus pôr na tua boca, uma frase, e Deus usará aquilo e fará a obra. Se pode usar um anjo, como o pastor falou, que está abaixo de nós, que nos serve para falar do amor de Cristo para aquela senhora, quanto mais você ir lá e falar algo do seu coração sobre a vida eterna, aquilo que Deus te fala, contar a história da cruz. Então, nós não podemos perder a oportunidade, porque há casos que você sabe que a pessoa o tempo dela está vencida. E mesmo que seja uma pessoa jovem, você não sabe, porque, como dizia o pastor Antônio, a morte não olha a identidade de ninguém. Eu estava em Caiçara, ali está o irmão Giseu, terminou o culto, o irmão Giseu mora em Caiçara, é genro do irmão Fioravante, que o pastor estava contando aqui o testemunho. Então, eu estava ali, terminou o culto, um irmão veio e disse, olha, eu tenho um sobrinho meu, que o médico deu 15 dias de vida, ele está com câncer, eu quero oração. Pedi oração, não pedi uma visita. Eu disse, vamos orar. Aí eu orei, representando ele, terminou o culto, disse, onde mora teu sobrinho? Mora ali, logo ali. Eu falei, vamos lá. Quando eu cheguei, observe isso, irmãos, é que as pessoas, às vezes, nós julgamos como que a pessoa é má. Não, é que nem eu disse o pastor, o diabo tem um compromisso com ela e faz ela agir de maneira que não é ela agindo. E quando eu cheguei, ele não me conhecia, ele não pediu para mim ir lá. Então, quando eu cheguei, o tio dele entrou primeiro e falou, olha, o pastor veio orar. E eu escutei lá de fora, ele disse, quem pediu para o pastor vir aqui? Eu não pedi para nenhum pastor vir. E começou a praguejar lá dentro assim, o homem com câncer. Eu poderia ter voltado e dito assim, coitado, rejeitou. Mas a Bíblia diz, forçai-os a entrar. E aí eu fui chegando assim, e ele começou a falar, eu não pedi ninguém para vir aqui. Daí eu disse, não, tudo bem, é que seu tio pediu oração e... eu não adianta, eu já vou morrer, o médico disse que eu vou morrer e não adianta. Daí eu comecei a falar com ele, eu disse, pode que você tenha que partir, mas Deus pode lhe curar. Ele pode, agora se é a tua hora, então você vai partir. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, mais importante do que a cura do seu corpo, você não é esse que está deitado nessa cama. Esse que está aí, que você se vê no espelho pela manhã, é a casa onde você mora. Mas dentro tem uma alma. E aí, não precisa eu seguir, vocês sabem a linha que eu tomei. De repente ele parou e pediu para todos sair do quarto. Todos saíram, ele disse, me perdoe de eu ter agido daquela maneira. É que alguns pastores me visitaram e prometeram que eu ia sarar, quer dizer, essas profecias que fazem da emoção, e aquilo cada vez piorando, via assim o tumor na cabeça dele, tudo. E daí ele ficou contente porque viu que eu fui sincero, você pode que vai morrer, mas tem uma alma. E aí falei, mostrei, entreguei uma mensagem para ele. Depois, creio que é isso, né, irmão Giseu? Ele morreu, segundo que eu soube, ele mandou deixar avisado para mim quando eu fosse lá. É isso, né? Sim, é sobrinho do irmão Alindo. Aí ele deixou avisado assim para dizer que ele partiu em paz. E que ele não deu tempo de se batizar, mas que ele queria que o filho dele fizesse isso quando crescesse. Então vocês veem, Deus quer salvar. Mas às vezes as pessoas julgam pela aparência, pelo que diz, não vê que é um diabo usando a pessoa, né? Não vê que é um diabo. Outro dia, para vocês verem, irmãos, às vezes aquilo que é tão simples para nós é tão tremendo para aqueles que estão ali fora. Eu cheguei em casa, não sei se está na igreja a irmã, a esposa do irmão Dirceu, está ali, né? A irmã Rose. Aí eu cheguei em casa, minha esposa disse, a irmã Rose passou aqui, deixou um endereço para você visitar, é a avó dela, tem 93 anos, e está
próxima da morte. E falou que você estaria indo lá às 4 horas, né, irmã? A irmã marcou o horário. Aí eu fui com a minha esposa lá. Daí a irmã deixou avisada, ela é surda. Um tanto surda. Chegamos no horário e eu levei minha esposa junto, entrei no quarto. E eu sentei bem na frente dela, falei como o pastor estava dizendo, ele gritava com ela assim. E comecei a falar, ela tinha 93 anos. Daí eu comecei a falar da vida do outro lado. E dizer a ela que ela não era aquilo que estava ali, aquilo era a casa que ela morava. Mas que Paulo disse que quando esse corpo terrestre se desfizer, há um novo. Daí eu disse, quando nós aceitamos a Cristo enquanto vivemos, arrependemos dos nossos pecados com sinceridade, então, quando nós partimos desta vida, nós somos levados a uma outra dimensão, falei para ela, onde é um corpo novo. E ali a senhora não vai ser velha mais, não vai ter mais doença. Ela começou a dizer, amém, uma católica. Começou a glorificar a Deus, começou a ficar tão feliz assim. E eu disse, sabe o que a senhora tem que fazer? Primeiro, reconhecer que a senhora é uma pecadora. Segundo, arrepender sinceramente, porque o que move o perdão é o arrependimento. E em terceiro, a senhora tem que crer. Aí eu li São João, mostrei para ela, está vendo? O que Jesus disse? Todo aquele que nele crê. Deus amou, daí o nome dela, Eva, né? Eu disse, eu li assim, está vendo aqui? Eu vou colocar o seu nome. Deus amou a Eva de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que a Eva não pereça, mas tenha vida eterna. E aí fui mostrando para ela, e daí ela falou assim, e ela sentiu liberdade, nunca tinha me visto. E disse, e eu que tenho uma coisa que pesa na minha consciência? Eu disse, entendi, a senhora tem algo que a senhora fez de errado. Isso lhe pesa? Ela disse, sim. O que eu tenho que fazer? Eu falei, a senhora tem que fazer o seguinte. Primeiro, se arrepender. Se é contra alguém, e a senhora tem a oportunidade de falar, pede perdão. Se não tem a oportunidade, você não vai pôr um fardo sobre a pessoa. Então a senhora faz o seguinte, leva aos pés da cruz e diga, Deus, me perdoe. E daí ela disse, olha o que eu disse, que aquilo que é simples para nós é tão tremendo para eles. Daí eu falei, a senhora tem que falar isso para Jesus. Aí ela falou algo que eu não entendi. Daí a minha esposa disse, não, ela falou como que ela pode fazer agora para falar com ele. 93 anos. Quantas vezes foi na missa? Nunca aprendeu que é um caminho, um acesso livre para conversar com Jesus. Daí eu disse, entendi. A senhora quer saber como a senhora faz para falar com Jesus? Isso. Falei, então, aqui mesmo onde a senhora está, a senhora vai falar com ele como a senhora fala com um amigo. E vai contar para ele o que lhe preocupa. E vai dizer para ele que a senhora está arrependida do que a senhora fez. E dizer para ele que a senhora sabe que ele veio e morreu no seu lugar. E que a senhora aceita o perdão, aceita a morte dele. E aí eu disse para ela, falei, orar é falar com Deus. Daí ela disse, falar da ansiedade da gente. Falei, exatamente isso. A senhora vai falar da ansiedade. Ensinei ela a orar, peguei na mão dela e fiz uma oração curta, e ela foi repetindo. Aí no final, quando eu fui sair, eu disse, a senhora vai fazer. Eu disse, agora eu vou embora, e eu quero que depois a senhora faça a sua oração, faça a sua confissão e a sua entrega a Deus. Queria que vocês vissem, irmãos, a felicidade dela. Daí eu saí e disse, a senhora vai fazer o que lhe falei? Ela disse, eu vou passar a noite inteira orando. Então isso, irmãos, é tão simples, mas o diabo esconde deles. Ele diz que eles têm que se unir a uma igreja, que eles têm que passar crisma. E eles fazem tudo isso, mas quando chega na hora da morte, eles veem que aquilo não vale nada. E aí você precisa mostrar essa simplicidade. Outra vez eu estava no hospital, e orando por alguém, e quando saí assim, uma senhora disse, você pode orar pela minha mãe? Eu falei, sim. E ela me levou até no quarto, estava a mãe dela amarrada, uma velhinha amarrada. Sabe quem era? Dirigente do círculo de oração de uma igreja, não vou citar nome. 30 anos dirigentes do círculo de oração. Estava morrendo e vendo o diabo. Amarraram porque ela brigava com o diabo. Ela xingava as filhas, porque tudo era demônios que estavam ali.
expulsava, expulsava. E eu cheguei perto dela, abri a Bíblia em São João, ia ler, ela ficava expulsando o diabo, expulsando o diabo. Aí eu peguei na mão dela assim, falei bem forte com ela, eu disse, olha, o diabo não tem medo de grito, o diabo tem medo de confissão. Aí mostrei, se há alguma coisa, não é normal uma crente estar vendo o diabo na hora da morte. Aí ela me olhou assim, eu disse, se a senhora tem alguma coisa errada, confesse, acerte, creia. Aí falei, ela parou para me ouvir, aí ela deu um suspiro assim, eu pensei, meu Deus, morreu. Não, eu creio que foi o momento, porque eu disse, faz um exame e veja onde a senhora errou, porque não é normal a senhora estar vendo o diabo na hora da morte, a senhora é crente. Aí ela parou e deu um suspiro assim, e aí olhou para mim, perguntou meu nome, eu disse, ela falou, eu vou colocar o teu nome no círculo de oração. Aí conversamos, quando eu saí, a filha saiu atrás apavorada, disse, meu Deus, você foi direto no ponto, minha mãe não consegue perdoar. Eu falei para ela da necessidade do perdão. Então, irmãos, que Deus nos ajude nisso, né? Primeiro, como disse o pastor, tem que haver esse sentimento. E não haver preocupação, como eu vou fazer? É Deus que vai fazer. A irmã Geni está aqui entre nós? Não está? Está ali, né? Ela, você sabe, ela trabalha ali numa rua bem movimentada, com a sua, vendendo churros, e aí conhece pessoas, né? E uma senhora fez amizade com ela. Passando um dia ali, disse, dona Geni, minha mãe está morrendo, e eu estou preocupada porque ela disse que não tem o passe para outra vida. Ela tem 93 anos. Daí a irmã disse, você não aceitaria levar o pastor? Eu aceitaria. Daí marcamos o horário, eu fui lá. Conversei com a velhinha, apresentei para ela o plano da salvação, falei que Deus podia curar, claro que podia, mas 93 anos, você sabe que o tempo já está vencido, mas que se fosse a hora dela partir, ela tinha que estar segura. Aí usei a expressão dela, o passe, como a senhora vai ter o passe para o outro lado? Aí eu olhei no canto, estava a imagem de Maria, tudo, aí eu comecei a falar, quem que morreu pela senhora? Ela falou baixinho, foi Jesus. Falei, então, o seu perdão está depositado nele. Ele é o único mediador. Tudo que a senhora tem que fazer é confessar a ele os seus pecados, pedir a ele perdão e crer que pelo sacrifício dele a senhora foi perdoada. Falei, não é Maria, não é Pedro, não é João, eles foram pessoas maravilhosas, que viveram, enquanto viveram, fizeram uma obra para Deus, mas agora partiram, estão descansando, e eles não podem fazer nada por nós. Aí no final, irmãos, eu sempre falo o que o pastor disse aqui. Eu sempre digo assim, olha, se conhece a oração do Pai Nosso? Sim. Eu disse, o que diz na oração do Pai Nosso? Pai, perdoa assim como nós? Daí eles repetem, perdoamos. Aí eu olho, você não vai dizer que a pessoa tem, mas eu olho e digo, fulano, fulana, é difícil nessa vida alguém que não foi magoado alguma vez. E às vezes, eu disse, há pessoas que guardam mágoa e levam até o fim. E se a gente faz assim, a gente não pode ser perdoado. Porque Jesus diz, Pai, perdoa assim como nós perdoamos. Quando eu cheguei nesse ponto, a filha se apavorou e quis entrar no assunto, daí a irmã disse, não, fica quieta, depois fala com o pastor. Aí a filha ficou quieta, aí eu concluí, que eu falei, se há alguma coisa, a senhora tem mágoa. Às vezes eu disse, são coisas terríveis. Eu falei, às vezes são coisas que causaram dano para a gente, mas a gente tem que perdoar. E se não consegue perdoar, eu disse, tem que orar e dizer, Senhor, me ajuda a perdoar. Aí quando eu saí para fora, a filha disse, meu Deus, você foi direto no ponto. A minha mãe não perdoa uma filha dela, a filha já se jogou por cima dela, chora, pede perdão, ela diz, não te perdoo. E ela tem Maria como a mãe dela. Daí eu disse assim, a senhora sabe que até Maria precisou disso que eu falei para ela para ser salva? Daí ela disse, eu já ouvi falar isso. Falei, sim. Quando Jesus ressuscitou, ele disse, ida a Jerusalém. Maria teve que ir. Daí eu disse, posso voltar ali no quarto? Ela disse, pode. Aí eu voltei e fui direto no ponto. Eu disse, a senhora tem alguma coisa contra alguém e não consegue perdoar? Ela disse, sim. Aí eu falei, então é o seguinte, se a senhora não perdoar, Deus não pode lhe perdoar. Daí ela começou, ela não tinha mais força, estava morrendo mesmo.
Daí ela falava baixinho, eu perdoo, eu perdoo. E quando ela estava falando isso, deu uma convulsão ali no quarto, e eu olhei assim, a filha está chegando. Bem na hora, né? A filha que ela não perdoava. Aí a filha entrou assim, quando entrou, daí já tinham me avisado, né? Eu disse, sua mãe quer lhe perdoar. A filha se jogou em cima da mãe, e a mãe dizia, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E aí oramos, passou alguns dias, a irmã mandou para mim a mensagem que ela tinha partido, né? Então, que Deus ajude. Vamos ouvir mais alguns testemunhos, pastor? Eu tinha falado para o irmão Reinaldo, o irmão Isaías, o pastor Darcy, 2 testemunhos de cada um. Vamos ouvir um de cada um? Pode ser o irmão Reinaldo? E para ganhar tempo, eu acabei gastando muito tempo. Mas isso é maravilhoso, irmãos. E eu creio que todos nós podemos fazer isso. Porque não é nós que salvamos, é Cristo. Só que tem que saber que Deus não tem outras mãos, outros lábios a não ser os nossos. Que bom, né? Estou me sentindo feliz, né? Deixa eu recuperar aqui. Eu estou muito feliz, pastor. O testemunho já está dado, eu estou feliz demais. Disse, vai direto no testemunho. O pastor Daniel pediu para mim falar sobre algo ali no asilo, onde esses dias a irmã Isabel nos chamou, pediu para ir ali, né? Para falar para aqueles velhinhos ali à tarde. E eu fui ali, estivemos com eles, e eu comecei a observar a maneira da irmã Isabel. Ela levantou e deu um perfuminho assim para uma senhora. E, de repente, ela deu, acho que um livrinho para um outro senhor, durante a caminhada ali. E eu fiquei observando aquilo, achei tão importante. E aquela senhora estava sempre séria ali. Eu comecei a pregar e senti uma rejeição da parte dela. E eu comecei a pregar, olhando para ela e expressando algo, um amor veio no meu coração por ela. E eu comecei a me aproximar dela e conversar com ela. De repente, ela sorriu. E a irmã se apavorou e disse assim, ela nunca havia sorrido em todas as vezes que eu vim aqui. E ali o trabalho, ali eu fui apenas uma vez, né? O pastor Daniel pediu para que relatasse porque havia estado ali. Inclusive ontem foi? Uma senhora partiu, né? E uma daquelas senhoras ali acabou partindo. E ela me ligou no outro dia que nós estivemos ali, dizendo, irmão Reinaldo, tinha um senhor num outro quarto e nós não vimos ele. Você poderia voltar lá? Eu disse, claro, eu voltei. O próprio dirigente pediu quando vocês saíram, tem um ali que está na fase terminal. E o pastor estava falando aqui, o próprio dirigente do local pediu. Quando a irmã teve esse sentimento, foi através de um sonho que Deus deu para ela, segundo me consta, que disse para ela, olha, há pessoas morrendo, necessitando, e você poderia fazer algo. Então, veja, irmãs, algo que pode ser feito, né? Às vezes nós limitamos e jogamos toda a carga para um ou para outro, como disse o pastor Febrônio aqui, o pastor Daniel, todos nós podemos fazer algo, todos nós podemos. E ela começou com esse trabalho ali, né? E o pastor pediu para reportar à igreja. E aí nós voltamos lá, falamos para esse outro senhor e também foi recolhido. Mas, para não tomar muito tempo, né? Apenas dando esse testemunho aqui, mas eu gostaria de dar um outro testemunho, né? Que uma noite, uma madrugada, eu estava dormindo e de repente toca o telefone, como que por volta de 3 horas da madrugada, era uma amiga nossa, uma cliente nossa, chamada Sueli, e ela disse para mim, Reinaldo, eu preciso de você agora aqui no hospital, meu pai está morrendo. E eu levantei da cama e a Ângela acordou assustada e disse assim, o que foi? Eu disse, eu preciso ir no hospital. A Sueli ligou, o pai dela está morrendo. Ela disse, eu tive um sonho agora, que uma moça ia encontrar com Deus, e eu dizia para ela, você não pode encontrar com Deus com essa veste. Com essa roupa você não pode ir. E ela disse que tirava aquela roupa e colocava um vestido branco na moça. Eu disse, então fica orando que eu vou lá no hospital. E quando tem certos tipos de casos que eles deixam entrar qualquer hora, né?
E quando eu chego no quarto, chega aquele senhor que estava fazendo assim, e dizia, e gemia, como se estivesse empoeirado. E quando eu cheguei, ela disse para mim, olha, deram um calmante para ele, não dorme, não para, ele não descansa, não dorme, não consegue sair disso. E aí eu cheguei do lado da cama e falei com ele, ele olhou para mim assim, e eu comecei a falar, como diz o pastor Daniel, diretamente para ele. E mostrei para ele que aquilo ele não tinha nada sobre ele ali, né? Mas espiritualmente havia uma limpeza para ele e tal, através do sangue de Cristo. E resumindo, orei por ele, ele aceitou Jesus Cristo, e eu orei por ele. Nisso, alguém chamou que tinha uma outra senhora, viram que havia um pregador ali, fui no outro quarto. E aí, quando eu voltei, ela estava na porta, ela olhou para mim bem séria e perguntou, o que é isso? Eu até fiquei assustado, pensei, será que eu falei algo que entristeceu a mulher? Ela disse, isso é Deus? E eu perguntei, o que houve? Daí ela disse, venha ver o meu pai. Você saiu, ele deu um suspiro e virou para o lado e dormiu. E eu creio que foi no outro dia, o homem foi embora. Então você observa, irmãos, o cuidado que Deus tem com as pessoas. De todos, eu não tenho, a religião dela era outra. Veja que Deus deu um sonho para Ângela e ela teve uma inspiração de me chamar. E quando nós chegamos ali, mostramos o evangelho para o homem. Simplesmente 2 noites tomando calmante, não dormia, não descansava. Ele se virou, suspirou, dormiu e Deus o levou embora. Então, que Deus abençoe, cada um teria mais uns testemunhos. Mas eu estava lembrando, pastor Daniel, da irmã Isabel, de algo que eu tenho aprendido muito. E uma coisa que eu posso testificar para a igreja é do que eu tenho aprendido com esses homens aqui, do sentimento. E eu vejo o pastor Daniel sempre, o sentimento deles, irmão, é algo nobre, o sentimento, o pastor Daniel sempre expressa para nós, é algo louvável, é algo... Eu admiro, eu amo esses homens e amo a maneira que Deus trabalha e quanto tem me ajudado. E um dia o pastor Daniel falou para mim, disse que o pastor Febrônio disse a ele que tem momentos que você não tem, vamos dizer, uma escritura, uma Bíblia, então você precisa se colocar diante da pessoa e ver o que o mensageiro da era faria, assim como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu estava fazendo uma visita para uma irmã nossa que estava por partir, e eu estava no quarto dela, lá na casa dela, ela havia chamado, o pastor Daniel pediu para que eu fosse. E eu estava lá no quarto e conversando com ela. E eu disse a ela, irmã chamou, vamos conversar então. Eu quero lhe ajudar, irmã, estar bem com Deus caso você tiver de partir. E comecei a conversar com ela, e sempre nós somos ensinados e tocamos neste assunto de perdão. E ela disse para mim, eu não consigo perdoar o meu falecido marido, porque ele contaminou ela com o HIV, e ela disse, eu não consigo perdoá-lo. E me veio algo no coração, eu disse para ela assim, eu poderia citar para você Mateus capítulo 6 e dizer para você, perdoa, né? Assim como nós perdoamos. E disse, se você não perdoar, você não tem perdão. Eu disse, mas eu não vou fazer desta forma, o irmão Abraão estava comigo, né? E me veio uma inspiração no coração, e eu gosto de seguir estas inspirações, e eu disse para ela assim, você já pediu perdão para Deus acerca dos teus pecados? Ela disse sim. E você se sente perdoada? Ela começou a chorar. Ela disse, eu não me sinto perdoada. Eu disse para ela, você sabe como é que isso funciona, o perdão? Eu disse para ela, vamos fazer o seguinte, aqui está o irmão, faça de conta que ele é Deus, e eu vou fazer o papel de Jesus Cristo, o mediador. E você vai olhar para Deus agora e ore para ele, ore, faça de conta que ele é Deus, ore e peça perdão para ele. E eu quero te mostrar o que acontece. E ela virou-se para o irmão Abraão e começou a falar para ele, Deus, perdoa meus pecados, me perdoa. E quando ela falou isso, eu disse, agora veja o que acontece. Eu disse, Pai, perdoa ela, Pai. Ela não deu conta de viver em santidade, mas eu vivi. Vamos dizer, ela não foi perfeita, mas eu fui. Aí está o meu sangue que tu requereu, o que aperfeiçoa ela está diante da tua presença. E aí, irmãos, uma atmosfera tomou conta daquele quarto. O irmão Abraão está lembrado, uma atmosfera sobrenatural, celestial. E, resumindo,
no final disso, eu disse para ela, disse, vamos voltar no assunto do seu esposo, do ex-esposo. Ela deu um grande sorriso. E eu disse, você consegue perdoá-la agora? Ela disse, irmão, nem precisa me perguntar, já foi tudo embora. A atmosfera que foi ali naquele lugar, quando ela se sentiu perdoada daquela maneira, ela não achou difícil perdoar também. Então, às vezes, irmãos, nós precisamos sentir uma inspiração, e eu quero dizer para os irmãos, sempre, todas as vezes, aonde nós visitamos, sempre é por uma inspiração. Eu nunca chego e digo assim, bom, eu vou fazer isto ou aquilo. Às vezes Deus leva para uma direção, Deus leva para outra, e enfim, mas que Deus abençoe. Eu me atrapalho um pouco para contar, né? Mas que seja para a honra e glória do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vou ser bem rápido aqui. Amém. Certo dia o pastor Daniel me ligou e disse para mim, irmão Isaías, tem um senhor lá no hospital. O irmão Cassol está aí? O irmão Cassol e a irmã, vocês foram testemunha, né, disso, né? Quero contar isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tem um senhor lá e eu estou sentindo em meu coração que ele vai partir. E eu quero que você vá lá, porque um dia antes foi ido lá falar com ele e ele não tá, eu me sinto que ele não conseguiu entender, porque ele estava muito mal. Então vai lá, de repente você consiga falar para ele de Cristo. E eu cheguei lá e realmente ele estava mal. Aí a irmã arrodeou comigo ali na cama, né? Ficou comigo ali, né, a irmã Inês? Ela segurou uma mão dele e eu segurei a outra. E ele quase não conseguia respirar. Estava muito ofegante. E vocês sabem, nem vou falar mais nada, o que o pastor Febrônio falou, o que o pastor Daniel falou. E a gente foi e transmitiu para ele ali. E ele segurava forte a minha mão e ele confirmava tudo aquilo. E eu orei por ele, irmãos, e eu depois orei pelo irmão Cassol, né? No outro dia, o pastor Daniel pediu para mim orar para uma senhora no UTI. E ele disse assim, irmão Isaías, vai lá. Aquilo que o irmão Reinaldo falou, irmão Reinaldo, realmente é isso. Isso vem do nosso pastor, esse desejo, e vem pelo pastor Daniel. Ele liga para mim, às vezes estou chegando na porta do hospital. Irmão Isaías, não se esqueça disso e disso. Isso é o cuidado, irmãos, que nós temos com as almas. Amém? Ele disse, vai lá e passa lá no quarto do seu Alfonso e vê se ele está lá ainda. E dá mais uma marteladinha. E eu cheguei, passei no quarto, a cama estava vazia. E não havia, o irmão Cassol não estava mais na cama. E eu tinha um rapaz deitado no leite que o irmão estava, né, irmãos? Aí eu disse, o que aconteceu com os dois que estavam aqui? Daí o rapaz estava lá e disse, esse senhor aqui que eu estou, deu alta. E o irmão também não estava bem, né, irmão Cassol? E no outro dia Deus te curou e o irmão foi para casa, graças a Deus. E esse senhor aqui partiu. Eu liguei para o pastor Daniel, desejo, né? Que ele veio no coração dele, né? Irmão Isaías, vai lá, eu estou sentindo que ele vai partir. Aí o pastor Daniel disse para mim, irmão Isaías, do outro lado nós vamos ter muita surpresa. Amém? E vamos ter mais um, bem rapidinho, é pequeno isso. A minha esposa passou para mim de um senhor que estava no hospital. Ela disse, Isaías, o seguinte, esse paciente, eu não sei se você vai conseguir falar com ele. Estava inconsciente. Mas as enfermeiras dizem que se a gente conversar com eles, eles escutam. Mas eu cheguei lá, que perde a audição. Mas eu cheguei lá, irmãos, para minha surpresa, ele estava lúcido. E eu consegui conduzir ele a Cristo. Amém? Aleluia. Eu cheguei em casa e contei isso para minha esposa. Ela disse, não pode. É eu que estou cuidando, eu estou passo no quarto dele, ele estava inconsciente, como que ele pode... Irmãos, Deus tem seus caminhos. Fez com que ele recobrasse sua mente para poder eu ir lá e conduzir eles a Cristo. Amém? Graças a Deus por isso. Amém.
Deus continue abençoando. A verdade, Deus quer salvar. E Ele faz coisas que nós, homens, desconhecemos. E eu estava outro dia em Joaçaba e fui visitar um senhor ali, que estava morrendo. E, na verdade, eu nunca tinha visto uma pessoa naquela situação. E, sinceramente, para mim foi muito difícil. Muito difícil. Olhando pelo lado natural, humano, uma pessoa sendo devorada viva, mas sair dali regozijando por outro lado, irmão Toninho. Tive dificuldades, entrei em desespero, a minha alma entrou em desespero, porque a gente é ser humano e tem sentimento. E ver pessoas, saber o que é o homem, esse corpo, ele não é nada. O que realmente vale no homem é a alma. Então, eu comecei a falar para ele, a gente chega, como disse o pastor Daniel, animando, e nós cremos no poder curador de Deus. E temos testemunho de muitas pessoas que foram curadas também. Mas tem coisas que a gente vê que não tem. É o fim mesmo. A pessoa está acabando a carreira. Então comecei a falar da cura e ele não deu muita importância. Então eu falei da salvação, pelo que a gente via, ele não tinha muito tempo de vida. Mas Jesus Cristo havia dado a vida dele para que aquela alma fosse redimida, salva. Bastava ele crer, aceitar Jesus como Salvador. E ele, com muita dificuldade para falar, muito sangue saindo do nariz, da boca, ele disse: eu não me interesso na cura. Eu quero a salvação da minha alma. Então, eu disse: aí está o Salvador. E ele, o mais importante, que Deus está interessado em te salvar. E se realmente tens esse sentimento, esse desejo, você é salvo. E dali 2 dias depois, eu creio que ele partiu. E eu creio que vou encontrar ele ali do outro lado. E outro testemunho foi que a irmã Nice ligou para o pastor Daniel, né? A nora ligou, disse que tinha uma pessoa que precisava de uma visita. O pastor, no momento, não podia ir e disse que então à tardinha ia. E ela disse: talvez ele não aguente até o final da tarde. O pastor Daniel me ligou, estava por aí, eu fui lá na Irmanice e fomos lá. Chegamos lá, o homem estava no oxigênio, fazendo nebulização. O médico já tinha mandado embora para morrer. E ele estava desesperado ali. Eu disse: eu não quero ir para o inferno. Tudo que eu não quero é ir para o inferno. Eu disse: mas então o senhor não vai para o inferno. Se o senhor não quer ir para o inferno, muito menos Deus quer que o senhor vá para o inferno. Por isso ele está lhe dando a oportunidade. Aí ele disse: essa noite eu estava muito agitado e até tinha um problema mental. E
quando eu descobri que ele tinha um problema mental e estava naquele desespero e clamando por salvação, eu lembrei da escritura de Isaías, que nem os loucos errarão o caminho. E ele disse que teve um sonho naquela noite, que o pai dele apareceu e disse que era para ele procurar um pastor e se acertar com Deus, porque ele ia partir. E entre tantos pastores, como disse o pastor Daniel, entre tantas igrejas, ele procurou, através da nora da irmã Nice, e nós fomos lá e falamos de Cristo e pedi se ele tinha alguma coisa contra alguém. Ele disse que tinha contra a sua mãe. E ele disse, eu penso que a minha mãe não vai me perdoar. Eu disse, ela vai lhe perdoar. Ele disse, você vai comigo até a casa da minha mãe? Ele estava numa outra casa. Eu disse, vou. Aí fomos, fizemos a ponte, como diz. Qual a mãe que não vai perdoar o filho, né? É difícil, mas é difícil a mãe não perdoar. Mesmo essa que não queria perdoar, mas quando o pastor falou da importância, mas não, a mãe essa prontamente abraçou, ele chorou, pediu perdão, e ali eu orei com ele repetia o que eu pedia, o que eu falava, e depois que eu estava pronto para sair, ele disse, agora eu quero te pagar. Eu disse, você não me deve nada? Não, mas eu tenho que te pagar. O que fez por mim é algo que merece um pagamento. Eu disse, guarda o seu dinheiro. Eu não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro. Aí ele disse assim, agora eu posso morrer. Eu não estou com medo mais de morrer. E agora eu não tenho mais medo de ir para o inferno. Então, na verdade, Deus ele quer salvar e ele tem muitas maneiras de salvar. Mais um somente. Falando desse sentimento, tem uma irmã ali em Concórdia que começou a trabalhar nessas casas, asilo, né, de idoso. E nós falamos para ela sobre a importância dela apresentar Cristo a essas pessoas. E ela prontamente tem feito. Agora, sexta-feira, eu estava lá na casa deles, fui fazer culto ali, e ela contando, ela disse, já 3 pessoas partiram desde que eu estou lá trabalhando, e dessas 3 pessoas, eu consegui apresentar Cristo a essas 3 pessoas. E essas 3 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Então, é algo muito maravilhoso o que Deus está fazendo. Outra vez, a irmã Carol tinha pedido para orar por uma pessoa. Interessante que ela pediu para o pastor Daniel. O pastor Daniel estava ali naqueles dias de ir para a África e tal. Viajou para o Rio de Janeiro. Depois teve a reunião lá em Minas. E ele me falou, mesmo sem saber do acontecido, pediu para mim fazer essa visita. E eu fui lá, então a irmã me falou. E ficou certo para ir no outro dia na casa dessa senhora. E eu saí de lá, estava em outro lugar, de repente uma mensagem que a mulher estava no hospital e, segundo os médicos, não passava daquela noite. Eu não podia ir naquele momento e eu disse, Senhor, não deixe ela partir até que eu tenha a oportunidade de chegar no hospital. Seria no outro dia de manhã. Então,
No outro dia, eu tive lá, ainda estava viva. Deus foi bondoso e ainda segurou mais uns dias. Mas, chegando lá, falei para ela, ela já não falava mais, mas apresentei a Cristo. E a irmã depois tinha falado que essa senhora tinha contado para ela que tinha tido um sonho. O pastor Daniel não sabia, né? Deus sabe tudo, como faz. E ela tinha tido um sonho que um pastor negro tinha ido visitar ela e ela tinha sido curada. Ela partiu, você diz, mas então não se cumpriu o sonho. Ela não foi curada. Não foi curada do corpo, mas foi curada da alma. Então Deus, ele tem sido maravilhoso e tem estendido a sua mão. E como disse o pastor, temos conseguido roubar algumas almas das mãos do diabo. Só para terminar, um dia a irmã Marli trabalha na rua e ela indicou muitas pessoas. Um dia ela falou de uma senhora ali dos Tolote, da oficina dos Tolote. Lembra, irmã Marli? E aí fomos lá com ela e falei para aquela senhora, ela não falava, não estava ali, parada numa cadeira. E interessante que eu vi, enquanto estava falando, que o velhinho marido dela passou, mas nem me olhou. Passou, chegou, acho que da bodega, não sei, nem me olhou. E foi lá para o quarto dele, não deu muita saída. Passado um tempo, a mulher morreu. E o velhinho cai de cama. E aí, a oportunidade, a irmã conhecendo o filho, diz que é um ouvinte do programa, a voz do pastor, gosta muito, tem muitos admiradores. E aí ela pediu se podia visitar o pai. Sim, pode. E aí eu tive a oportunidade agora de falar com ele. Aquele que não deu muita atenção antes, nem cumprimento, agora parou. E ali, ouvindo, eu falei de Cristo, da salvação, e a importância de estar preparado para se encontrar com Deus, e como deveria fazer. E ele chorou e disse, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. Então Deus tem feito, eu creio que nós vamos encontrar muitas pessoas dessas. E mesmo aquelas, irmão Celeste, que o Senhor tem distribuído muitas mensagens, muitas pessoas têm levado essa mensagem e lido. E se fôssemos continuar, passaríamos a noite aqui contando do que Deus tem feito. E, como disse, essa irmã está fazendo, ela foi instruída, como a salvação é simples, e ela tem apresentado e tem estado muito feliz. Se ela está fazendo, cada um pode fazer também. Falar desse amor, dessa tão grande salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor. Testemunho de cura ou isso, aquilo, quando na verdade deveríamos nos alegrar e glorificar Deus muito mais pelas almas que são salvas. Então esse é um trabalho que os irmãos, que essa igreja tem feito, e eu agradeço a Deus, entende? A gente tem alguma inspiração, eu vou ao irmão Daniel, ao nosso corpo de ministros, e eu agradeço a Deus porque eles levam a coisa a sério. Então é um trabalho que vocês, talvez muitos não saibam, mas que você pode participar, pode ver, entende? Principalmente essas pessoas terminais aí, estão morrendo,
e em desespero, não sabe para que lado, o que fazer. Para nós, como disse o irmão Daniel, é simples, mas para eles a coisa é complicada, entende? É difícil, mas que você possa orar sobre esse trabalho e você possa participar, se interessar também em ganhar alguma alma, quem sabe lá o seu vizinho, você mesmo possa fazer isso. E precisamos de mais irmãos para que esteja disposto a ir, porque uma hora vem um não pode ir, o outro está ocupado, o outro está viajando, e nós temos que ter um corpo de homens mais preparados para poder atender a esses pedidos e que vocês façam esse trabalho também, testificando, entende? Dando preferência, principalmente, como dizendo, quem já está indo embora, está bem? Porque às vezes quando a pessoa está forte, só quer a cura, só quer, não, nem quer nada com Deus. Mas deixa quando o corredor, ele vê o corredor que não tem saída, aquela hora ele se entrega, aquela hora ele vai ouvir, aquela hora ela vai ouvir. Então tem havido muito esses casos. E oxalá que isso não seja somente para o privilégio aqui para vocês, mas que isso possa ser aplicado por todos aqueles que ouvirem esses testemunhos, aonde você estiver, o país em que você estiver, a cidade, o estado, faça alguma coisa para Deus. E o nome desta pessoa estará te envolvendo durante toda a eternidade. Então, uma alma, como diz o irmão Brana, vale mais do que 10 mil mundos. Que Deus abençoe. Assim vou passar para o irmão Daniel. Ele pode dizer mais um testemunho, alguma palavra e orar. Agora eu pergunto, vocês apreciaram esses testemunhos? Então faça alguma coisa. Siga, seja mais sensível, seguir um sentimento, a direção de Deus. Entende? Se importe, se preocupe com alguém. Veja, faça isso. Deus os abençoe. O irmão Daniel, então, vai terminar. Temos os pedidos de oração e assim por diante. Graças a Deus, amém? Nós estamos felizes porque, como disse o pastor, se nós nos alegramos com a cura do corpo, quanto mais pela cura da alma, né? E, encerrando, irmãos, o pastor Febrano pregou uma vez uma mensagem intitulada Banco de Dados. Quantos lembram? Banco de dados é o lugar que você armazena. E na hora da necessidade, aquilo vem pela inspiração. E todo esse trabalho que Deus tem nos abençoado, irmãos, eu dou graças a Deus pelas vezes que Deus usou o nosso pastor para falar. Isso me ajudou, como disse o irmão Reinaldo, a ver muitas coisas diferentes. Uma das frases do pastor, que sempre me acompanha, é: a natureza de Deus é para salvar, não para condenar. Quando você tem isso, você age diferente com as pessoas, você sabe realmente. Outra frase que o pastor me falou uma vez é, citando as Escrituras, forçai-os a entrar. Amém? E eu quero encerrar com um testemunho, mas antes dar um pequeno relato também de uma das nossas enfermeiras, para ver que todos podem fazer. E ela me contou que estava ali no hospital. Ela tem tido sentimento para fazer, muitas vezes liga, algumas vezes liga para que um obreiro vá, ou elas mesmo, nesse caso que o pastor um dia reuniu elas ali na chácara e as instruiu. E essa irmã me disse que ela não tinha coragem, via muitas pessoas morrer, mas não tinha coragem de falar, e sentia-se culpada. Mas um certo dia, então, como trabalho delas, elas assumem esse paciente no plantão delas. E um dos pacientes que ela assumiu no plantão era uma doente terminal. E tinha um tumor.
e de repente estourou o tumor. E então ela se sujou toda de sangue, estava agoniando para morrer. E aí que eu vejo, irmão, que o cristão ele tem um sentimento diferente. Aí ela chamou a chefe dela e pediu para que a chefe autorizasse outras enfermeiras, porque era uma paciente dela, mas o caso, ela disse para dar um banho na paciente, que o tumor estourou. Aí a chefe disse, não adianta, ela está morrendo. Daí ela disse, mas vamos permitir uma morte digna para ela. Aí a chefe disse, tudo bem. Daí chamou algumas enfermeiras, pediu para ajudar. Aí lavaram ela, limparam. Quando trocaram ela, as enfermeiras saíram. E quando o doente está para morrer, eles põem uma cortina. Ali na enfermaria, onde tem vários pacientes, né? Então havia uma cortina separando. Quando terminou o trabalho, ela se abaixou, pegou na mão da doente e disse, fulana, provavelmente a senhora vai ter que encontrar com Deus. E eu quero lhe dizer uma coisa, a senhora está preparada para encontrar com Ele? Caso não esteja, entregue o seu coração. Cristo morreu pelos seus pecados. E falou para ela que do perdão, da graça de Cristo. E naquele momento aquela mulher ouviu e aceitou, com certeza, né? E partiu. Aí o filho estava do lado e percebeu tudo aquilo. Aí quando a mãe partiu, daí ela se levantou e foi até o filho para passar a informação com uma maneira para não dar aquele espanto, mas não ia dar espanto para ele, porque ele viu o que tinha acontecido. E ele disse, você foi um anjo de Deus. Minha mãe era uma desviada. Daí ele disse, há pouco ela tinha voltado, quer dizer, faltava alguma coisa. Daí ele não se sentia naquele desespero, porque aquilo consolou ele. Aí quando ela saiu assim, ela ouviu a voz da paciente do outro lado da cortina, disse, enfermeira, faz favor. Aí ela disse, eu ouvi tudo o que você falou para ela. Se fosse a minha hora, eu não estou preparada. Aí ela conversou com ela, disse o que ela deveria fazer. Então é algo, irmãos, que é tão bom, a presença de Deus está aqui. Todos podemos fazer. Mas eu quero concluir mais uma coisa antes. Para você ver como a natureza de Deus é para salvar. Eu fui outro dia no hospital orar por alguém e vi um paciente ali, eu vi que ele estava mal. E eu me aproximei da pessoa que estava cuidando e me ofereci para orar, e a pessoa bem incrédula, falou assim, ela tem Alzheimer, ela não entende nada. Eu disse, mas me permita falar com ela? Tudo bem. Irmãos, aquela mulher ficou de boca aberta. Quando eu comecei a falar de Cristo, a mente dela voltou, Deus é minha testemunha, ela acompanhou tudo o que eu falava. E a filha ficou apavorada. Porque Deus quer salvar. Deus quer salvar. Isso é maravilhoso. E outro dia, agora eu vou encerrar. Eu tenho o avô da minha esposa, partiu agora recentemente, em Criciúma. Não era um cristão. E minha esposa sonhou que passou por ele estava na cama morrendo, e ele pegou na mão dela e disse, o que eu faço para me salvar? E ela no sonho disse, vô, é muito fácil. Daí no sonho ela começou a dizer o que era para fazer. E então aquilo me preocupou. E eu liguei para o meu cunhado, pedi para ele ir lá apresentar. E quando eu voltei da África, me veio forte, teve o feriado de... Agora eu esqueço o feriado que foi. Teve um feriado ali, e me veio forte aquele desejo de ir, algo assim que não podia passar daquilo. E aí então, à noite eu sonhei, que o pastor Febroni disse, leve a irmã Jôce ver o vô. Aí eu cheguei, contei para o pastor Febroni, ele disse, tudo bem, que podia ir, então eu fui. E eu fui para visitar, mas a minha missão era falar de Cristo para ele. E quando chego ali, aí todo mundo ali, ele na cama, e não conseguia achar um meio de entrar, estava difícil. Você sabe que o diabo ele põe barreiras. E aí meu sogro daqui a pouco se levantou de pé e vamos embora. E eu pensei, não vou sair daqui sem falar de Cristo. E fiquei sentado. Daí meu sogro levantou e tal. Aí eu saí e fui no banheiro. Daí disse, Senhor, me dá uma oportunidade, me ajude. Aí eu saí dali, sentei na cadeira, bem na frente dele, peguei na mão dele. Falei, vô, e ele é bem surdo, falei bem alto, como está a sua fé com Deus?
Aí ele entendeu que eu perguntei como estava a saúde. Está difícil. Falei, não, eu quero saber como está a sua fé com Deus. Irmãos, foi uma surpresa muito grande para mim. Ele olhou para mim e disse assim, Daniel, eu nasci para viver, morrer e ser um perdido. Aí eu segurei a mão dele e disse, não, senhor, vô. O senhor não nasceu para ser um perdido. Aí ele disse, sabe o que é? Eu não consigo entender. Ele disse, olhou para mim, irmão, com tanta sinceridade, porque a avó já partiu há uns 7 anos atrás, eu acho, e a avó sempre foi da mensagem. Foi uma das primeiras ali de Criciúma. Mas ele nunca teve a graça, né? E aí ele disse, olhou para mim e disse, se eu conseguisse compreender 15 minutos do que o pastor está pregando, eu já me salvaria. Eu não consigo entender. Aí, irmãos, eu falei como falar com uma criança. Eu olhei para ele e disse, vô, o senhor lembra da história da cruz? Sim. Falei, tinha Jesus e 2 ladrões. Ele concordou. Falei, aí tinha um da direita que disse para Jesus, aí ele repetiu, ele falou, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Eu disse, e Jesus falou para ele, se você compreender isso, isso e isso, você vai entrar? Aí ele disse, não, ele disse, hoje mesmo estará comigo. Eu disse, então, vô, Jesus veio para pagar, aí falei isso que já repetimos aqui, mostrei, daí ele olhou com espanto para mim e disse, é só crer. Eu disse, sim, vô, é só crer. Só aceitar, se arrepender dos seus pecados, confessar, ele crer. Se houvesse só o senhor de pecador, ele viria, eu sempre falo para as pessoas, e faria todo o processo por ti. Creio que para ele falei isso também, que costumo falar isso. Aí ele agarrou na minha mão, cumprindo o sonho da minha esposa, né? Que o sonho pegou na dela, mas pegou na minha mão, olhou bem para mim e disse, gostei muito da tua palestra. Aí ele se animou, irmãos, estava doente, levantou, saiu assim, porque tinham arrumado um porão para ele morar, subiu o morro, foi em cima na casa, falou com a filha dele, se ela fazia um almoço para todo mundo, que ele ia pagar. Ela disse, eu faço. Aí convidou todos os netos, daí no domingo nós fomos lá, ele conseguiu levantar, sentou na ponta da mesa, olhou, chorou, daí voltou a deitar. Aí eu fui lá no quarto, peguei na mão dele e falei, vô, o senhor lembra do que eu lhe falei ontem? Daí ele disse, lembro. Eu disse, então, quando Deus lhe chamar, o senhor vai para um lugar muito bom, onde a avó foi, ele disse, ela está num lugar bom. Eu disse, o senhor vai para o mesmo lugar. Aí vim embora. Ele já, daí senti assim, ele vai partir. Aí ele adoeceu, foi para o hospital, e a Gésia, minha cunhada, foi cuidar dele. Aí, cuidando dele no hospital ali, a enfermeira, por certo, pelos aparelhos ali, percebeu e disse, fica do lado dele que ele está partindo. Aí ela chegou bem pertinho dele. Aí pegou ele e disse, vô, manda um abraço para a mãe, para a avó. Quando falou isso, irmãos, eu me arrepio assim. Ela disse que um vento entrou pela janela e começou a amortecer os pés dela. Dos pés foi subindo até a cintura, formigou todo o corpo dela. Ou melhor, até a cintura dela. E aí o vô fechou os olhos e partiu. E a mesma coisa que eu senti, aí eu contei para o pastor Febrônio e o pastor disse, aquilo foi a hora que os anjos entraram. Então, veja, irmãos, a salvação é simples. Mas alguém confundiu a cabeça dele que ele precisava entender alguma coisa, fazer alguma coisa. E quando eu mostrei, ele ficou tão feliz, algo como ele descobriu uma riqueza, ele disse, é só crer? Eu disse, sim, vô, é só o senhor crer. Graças a Deus, né? Pastor, tem mais alguma? Vamos nos colocar de pé, né? Deus está aqui, nós podemos sentir a presença dEle. E eu creio, irmãos, que isso vai resultar em muitas bênçãos, porque Deus vai inspirar cada um. Amém. Eu quero, o pastor está passando esse desejo. Quem deseja que Deus te use para poder ajudar? Sim.
Vamos então, irmão, toca o solo musical, a igreja fecha os seus olhos. E alguém entre nós que está nos visitando, e você ainda não é um salvo, você não tem a segurança, essa segurança que estamos falando, essa paz na hora mais difícil da vida, você gostaria de levantar a mão e dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Há uma mão ali atrás, 2 mãos. A igreja fica com os olhos fechados. Vocês não gostariam de vir à frente para que nós pudéssemos orar por vocês? O irmão que levantou a mão ali atrás. Há mais alguém que gostaria de levantar a mão e dizer: eu quero aceitar Jesus? Não precisa você se envergonhar. Cristo não se envergonhou por ti. Ele publicamente assumiu o seu lugar. Eu não vou insistir, mas há mais alguém que quer acompanhar essa vida que está vindo ao altar? Enquanto o irmão chega aqui para nós orar por ele, há uma irmã vindo, uma criança também. Todos em espírito de oração. São almas que foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo. E eles entenderam que eles precisam disso. E Jesus está aqui para dar a segurança para essas almas. Levante suas mãos. Precioso Deus. Aleluia. Aqui está uma alma preciosa, pela qual o Senhor veio ao mundo e assumiu o lugar dele, Pai. Por mais que o diabo tenha tentado jogá-lo de um lado para o outro, mas nada é mais forte do que o teu sangue. Nada é mais forte do que o teu amor. O Senhor amou de tal maneira esta vida, que veio ao mundo para que ele não perecesse, mas tivesse vida eterna. Receba essa alma agora, Pai, e dê a ele graça e força para viver para ti os dias da sua vida. Perdoe seus pecados, ó Deus, e faça a obra da salvação na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo espírito que tem o segurado fora dos teus caminhos. Saia toda a força do pecado, em nome do Senhor Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai, nossa irmã vem à frente, ó Deus. Ela ouviu sobre a cruz, ela ouviu sobre o sacrifício. Ela está dizendo: eu te aceito como meu Salvador. Eu sei que eu sou pecadora, eu sei que por mim mesmo não posso. Deus, toma ela em suas mãos e faça da vida dela, ó Deus, uma transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bondoso Deus e eterno Pai, aqui está essa criança, meu Deus. Um dia o Senhor disse, os discípulos acharam que as criancinhas não entendiam do que se tratava e quiseram impedi-las, mas o Senhor disse: deixa vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deus, toma a decisão desta pequena, Pai, e que ela cresça para ti, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar agora por esses pedidos, são muitos, não vou ler a todos, mas Deus conhece a cada um deles. Se você tem um pedido também, levante suas mãos para Deus. Precioso Deus e eterno Pai, há uma atmosfera tão sobrenatural aqui, Pai, e é a tua presença que está aqui. E a tua palavra diz que o Senhor veria o resultado do seu trabalho e ficaria satisfeito. Oh, que privilégio, Pai, cada irmão, cada irmã aqui ser uma ferramenta para levar adiante a obra da salvação. Oh Deus, que o Senhor unja os corações e ponha o sentimento pelas almas e nos conduza, Senhor, para que sejamos a tua boca, os teus pés, ó Deus, para levar as boas novas da salvação. E apresentamos a ti esses pedidos, são muitos. O Senhor sabe, quem sabe por cura, por salvação, por bênção na família, seja o que for, Pai, pela autoridade da tua palavra, nós repreendemos todo o mal e declaramos a cura e a libertação, em nome de Jesus, Pai. E ainda diante de ti, Pai,
confirma, Pai, como dizia o pastor Febrônio, esse sentimento no corpo da noiva, para que muitos façam por Ti, pela Tua obra, Pai. Que o Senhor os inspire e os ponha o sentimento de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Então, que deixa Deus pôr esse sentimento, eu quero terminar dizendo: não deixe que ninguém morra perto de você, sem você apresentar a Cristo, falar da salvação para ela. Proponha isto, e Deus te abençoe, te ajudará. E não se envergonhe de Cristo. Boa noite. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, que por amor perdoou os pecados meus. Ai de mim, se não fosse a sua luz. Ai de mim, se não fosse Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Ai de mim, se não fosse o sacrifício daquele homem gravado lá na cruz. Ai de mim, se não fosse aquele sangue que por amor derramou o meu Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Ai de mim, se não fosse o sacrifício daquele homem cravado lá na cruz. Ai de mim, se não fosse aquele sangue por amor derramou a meu Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria.
amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Glória a Deus! Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Eu não sei da minha vida o que seria. Até uma próxima oportunidade, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus abençoe a todos. Não esqueçam de orar por mim, que eu estarei orando por vocês.